Market Temp. Os próximos 12 minutos vão mudar a forma como trabalha. Hoje em dia, de todo o lado ouvimos o mesmo. Implementa IA, ganha dinheiro com redes neurais. Bem, mas por onde é que eu começo? Abre o ChatGPT ou o DeepSeek, faz umas perguntas, recebes uma resposta bonita. E fica-se por aí. No trabalho, no negócio, nada mudou. O trabalho não ficou mais rápido e, na verdade, parece que és tu o assistente da rede neural. E ainda tens de rever o que a IA faz mais do que se fizesses tudo sozinho. Soa-te familiar? E aqui está o principal problema. Não é que as redes neurais sejam complicadas, mas sim que ninguém explica onde é que realmente as podes aplicar para que tragam dinheiro e não apenas aquele efeito uau de 5 minutos por termos implementado uma rede neural. E neste vídeo vais receber o plano passo a passo mais rápido para implementares IA no teu trabalho e no teu negócio, para que isso traga resultados já esta semana ou talvez até hoje. E já agora, deixa um like se não és um bot nem uma rede neural. Assim aproveitamos para contar quantas pessoas reais temos aqui. O meu nome é Pavel Lebedev e nos últimos 4 anos tenho implementado IA nos negócios com a minha equipa. Os meus clientes são a Sbera, Nvidia, o Ozone e os caminhos de ferro russos. E tudo o que vão ouvir agora são as melhores soluções dos nossos formandos. Aquilo que realmente funcionou para os empresários. De mais de 300 ferramentas de IA, selecionei e testei pessoalmente as 7 melhores, que hoje dão resultados rápidos. E no final, ainda 3 erros que a maioria comete e que fazem perder tempo e dinheiro. Por isso, vejam este vídeo até ao fim, porque são mais importantes do que parecem. A primeira área é a automatização de diálogos. Ou seja, em cada negócio, em cada processo, há sempre muitas tarefas que precisam de ser discutidas. Os clientes, por exemplo, escrevem, perguntam sobre um pedido, fazem perguntas simples ou precisam de apoio ao cliente porque algo não ficou ligado, caiu e por aí fora. Por exemplo, nas nossas formações temos tutores, ou mesmo se tiverem um negócio, isto aplica-se ao recrutamento. E também é preciso trocar mensagens com os candidatos. Todas estas questões de diálogo podem ser assumidas pela IA. Por exemplo, existe o serviço russo Savi, que permite fazer isto de forma muito simples. E até tivemos um caso em que o diretor de marketing de uma grande empresa do setor médico estava a frequentar a nossa formação e um fornecedor propôs-lhe desenvolver um bot de diálogo destes por 54 milhões de rublos. Ele acabou por recusar esse orçamento. No final, ele próprio desenvolveu, através desse serviço, um bot igual, que desempenhava exatamente as mesmas funções. E este bot de diálogo pode ser ligado tanto a marketplaces, como colocado no site, e pode responder no Maxi e no Avito, basicamente onde quiser. E ele vai assumir as tarefas mais rotineiras. No mínimo, se tiverem um marketplace, ele pode responder a avaliações positivas, ou se detectar uma avaliação negativa, pode imediatamente encaminhar para uma pessoa real. Se estiverem a fazer vendas, por exemplo, através do Telegram ou de outros mensageiros, como o Messenger, WhatsApp, etc., este bot pode receber essas mensagens e depois conduzir um diálogo inteligente. Se trabalham no segmento B2B, então um bot destes pode assumir tudo o que diz respeito à identificação das necessidades do cliente. Aliás, até tivemos pessoas de entidades governamentais a aprender connosco e o objetivo deles era receber pedidos dos cidadãos. Muitas vezes, esses pedidos dos cidadãos não contêm a informação completa e é preciso perguntar, então, sobre que assunto é? O que aconteceu exatamente? Os informáticos, a impressora está ligada ou desligada? Pronto, pelo menos verifique isso. E estas perguntas podem ser feitas pela IA. Aqui não é preciso grande inteligência, basta a inteligência artificial. Por exemplo, no nosso curso implementamos um curador que, da mesma forma, pode consultar a base de dados de respostas anteriores dadas pelos curadores humanos. Se houver uma resposta para a pergunta do estudante nessa base de dados, ele fornece ao estudante. Como resultado, os estudantes começaram a receber respostas não em 15 ou 20 minutos, mas em 20 segundos. Isto é um verdadeiro avanço. E informações mais detalhadas sobre este serviço e todos os outros podem ser encontradas em baixo na descrição deste vídeo. Vamos continuar. A segunda área, que agora está a desenvolver-se a um ritmo impressionante, é a criação de dashboards interativos e de análises. Porque agora as ferramentas de Code Vibe, como o Clove Code, o ChatGPT Codex, sim, até mesmo a Open Cloud Clause, que toda a gente já se esqueceu, mas que alguns ainda se lembram, permitem obter grandes volumes de dados, recebê-los regularmente e criar dashboards interativos a partir disso. O prompt é muito simples. Basta pedirem, faz-me por favor um dashboard HTML interativo com estes dados. No final, a IA cria para vocês um dashboard onde estão representados todos os dados necessários. Mas aqui há ainda um pequeno segredo escondido. Para que este dashboard não seja apenas uma fotografia única, embora isso já seja bom, porque muitos financeiros já deixaram de enviar tabelas em Excel. Agora fazem dashboards em HTML e enviam ao cliente para mostrar. Para que este dashboard receba informação de forma contínua,
É preciso enviar mais um prompt ao mesmo Cloud Code ou ao Codex. Pede-lhe, cria um servidor MCP para te poderes ligar a... E depois indicas de onde ele deve ir buscar os dados, por exemplo, de um club, do GetCourse ou de outro sítio qualquer. No fim, graças a este servidor MCP, a IA pode ir buscar dados diretamente lá de forma contínua, usando chaves API e assim por diante, e apresentar tudo num formato conveniente como o HTML. E a terceira parte é preciso garantir que isto seja feito regularmente e pedes à IA para realizar esta tarefa de forma regular. Se tiveres um agente de IA instalado, como o ChatGPT Codex ou o Cloud.co, então passas a ter um sistema automático de análise que ainda por cima te apresenta tudo num formato conveniente. E isto permite encontrar insights incríveis para o negócio e tomar decisões mais rapidamente, de forma mais precisa. Estas soluções de análise transversal são muito mais avançadas, porque esta camada adicional permite ver imediatamente o que está a acontecer e tomar decisões rápidas e precisas. Mas a desvantagem deste método é a seguinte: vais precisar de uma subscrição do Cloud Code ou do ChatGPT Codex, que custa $100. Claro que o Analytics custa várias vezes mais caro, mas ainda assim. E lá, é claro, há dificuldades na instalação, ligação e por aí fora. Nem toda a gente consegue fazê-lo. Por isso, o próximo método é um pouco mais simples, mas também dá bons resultados. Por exemplo, tivemos a Irina Morliva, uma logística que conseguiu automatizar 3 horas do seu dia de trabalho, de 8 horas, graças apenas a um simples assistente de IA. O que é um assistente de IA? É quando esse prompt, o pedido que envia para a rede neural, simplesmente é guardado em algum lado, certo? No ChatGPT há projetos, ou no Claude há projetos, no Perplexity existe Workspace, até no Sequoia há projetos, e nesse projeto guarda o prompt original. Ou seja, é uma receita segundo a qual esta coisa, bem, prepara. Isto é muito parecido com o funcionamento de uma máquina de café em casa, não é? Ou seja, nela já está programada a receita do café. Na próxima vez, basta carregar no botão cappuccino e ela prepara-lhe um cappuccino segundo a receita que já lá está. O mesmo acontece com os projetos. No projeto, carrega o prompt e também alguma informação introdutória sobre o que, como e porquê faz, e exemplos de como deve ser feito. Por exemplo, no caso da logística, ela carregou lá a instrução de como verificar o pedido do cliente e em que formato o deve alterar para o enviar ao subcontratado. E no final, se antes ela fazia isto manualmente durante 3 horas por dia, agora de repente tudo é feito automaticamente. E a inteligência artificial trata de verificar tudo sozinha. Sim, tudo isto faz-se facilmente. Tivemos ainda outro exemplo, o Vadim Dolgov, que tem um negócio na área da construção, criou assim um assistente que calcula propostas comerciais para a produção de estruturas metálicas. São estruturas metálicas bastante simples, por isso era possível implementar. Ele explicou-lhe qual era o custo de produção, que margem devia aplicar e em que formato apresentar a informação. E no fim, o assistente, que já tinha o prompt definido, conseguia calcular tudo isso. E se antes ele tinha uma fila de clientes e os clientes esperavam 3 dias só para que fizessem esse cálculo, agora um gestor de vendas comum podia simplesmente introduzir neste projeto, neste assistente de IA, a informação recebida, rabiscada num papelinho. E esta ferramenta calculava a proposta comercial e apresentava o valor exato logo ali em poucos minutos. No final, os clientes perceberam que estes eram os mais rápidos e começaram a procurá-los com mais frequência. Ou seja, até as vendas aumentaram 30%. Estes são apenas alguns exemplos de onde é preciso aplicar a IA neste momento. Portanto, se têm processos deste tipo, ótimo! Este é provavelmente o método mais rápido que se poderia implementar. A próxima ferramenta também está relacionada com a análise de dados. E se no segundo passo analisarmos uma ferramenta para criar dashboards interativos, se tudo isto ainda for complicado para si, existe uma solução mais simples, o Notebook LM da Google. É uma rede neural gratuita que funciona da seguinte forma: carrega lá todos os seus dados, sejam eles tabelas, ficheiros, vídeos do YouTube, transcrições de conversas e por aí fora. Depois, ao centro, há um bloco de chat, onde pode interagir, tal como no ChatGPT, e ele irá utilizar apenas os dados provenientes dessas fontes. Pode pedir para criar um mapa mental, uma infografia ou outras tarefas mais complexas. Ou seja, por exemplo, se for advogado e precisar de analisar um grande volume de dados, é ótimo. Carrega lá todo o histórico de conversas com os clientes, quem prometeu o quê a quem e pronto, percebe logo a estrutura de todos esses dados. Prático e eficiente. Isto é especialmente indicado não para dados em tabela, ou seja, não como nos dashboards, mas sim para lidar com grandes quantidades de dados não estruturados. E aqui o Notebook LM simplesmente não tem rival por enquanto. Até a Yandex tem o Yandex Expert. É parecido, de certa forma, com esta ferramenta, mas ainda é mais fraco. A conveniência de poder analisar rapidamente grandes volumes de dados
É aqui que o Notebook LM se torna realmente a ferramenta número um. Por exemplo, tivemos um caso com estudantes em que uma gestora de projetos de uma grande empresa de comércio carregou toda a correspondência de um projeto de meio ano no Notebook LM e conseguiu literalmente, em apenas um dia, perceber sobre o que tinham falado durante 6 meses as pessoas que agora, por exemplo, estão de férias ou já saíram. Houve ainda outro exemplo, quando uma funcionária pública carregou mais de 160 documentos no Notebook LM e, no plano pago, é possível carregar até 300 documentos e criou um arquivo. Eram documentos públicos, não continham dados confidenciais nem dados pessoais, por isso foi possível fazê-lo. O mais importante é que ela fez em 5 horas um trabalho para o qual estava previsto um mês e conseguiu uma promoção graças a esta ferramenta. Por isso, prestem atenção, por favor. A próxima abordagem, que muitos acham que é a única coisa que as redes neurais conseguem fazer, é acelerar o trabalho com blogs e conteúdos, mas de uma forma um pouco diferente. A verdade é que, para manter um blog, provavelmente a maior parte do tempo é gasta a recolher informação para criar conteúdo. Ou seja, nem sequer é para escrever o texto, mas sim para encontrar materiais em algum lado. E é aqui que a IA se sai muito fora. Mais uma vez, voltamos ao ChatGPT Codex e ao Claude Cowork, ou Claude Code. Eles conseguem executar tarefas rotineiras muito bem. E basta dizer-lhes que, por exemplo, todos os dias, às 10 da manhã, recolham informação e notícias do dia anterior sobre o meu tema, explicando qual é o tema e o que devem recolher, e depois pedir-lhes para filtrar e escolher as notícias que realmente merecem ser publicadas no vosso blog. E, finalmente, reescrever isso em formato de post. Só este único prompt que acabei de mencionar cria, na prática, uma fábrica de conteúdos para si, porque agora, todos os dias, a IA vai aceder, verificar as notícias na internet sobre o seu tema, recolher, filtrar, depois reescrever, transformar isso num post e publicar nas redes sociais. Incrível! E agora, o que é que me escusa? E o próximo método permite ainda resolver completamente a questão do visual, porque se ligar o mesmo Cloud Cowork ou Cloud Code ao serviço Rixfield através do servidor MCP, pode então enviar pedidos diretamente do chat para gerar imagens, ilustrações ou outros materiais para o blog. E aqui já acontecem coisas verdadeiramente surpreendentes. Agora pode simplesmente pedir à IA para ver as notícias do dia anterior, criar um post a partir disso, fazer uma imagem para esse post e depois publicar tudo isso nas suas redes sociais. É assim mesmo, não há volta a dar. Ou seja, uma enorme quantidade de trabalho que antes era feita manualmente pode agora ser automatizada através de agentes de IA. E claro, isto não significa que agora tenha de despedir os funcionários que faziam esse trabalho. Pelo contrário, isto significa que agora pode atribuir a esses funcionários um volume de trabalho maior, utilizando estas ferramentas. As tarefas seguintes consomem imenso tempo, mas muitas pessoas nem sequer se apercebem de quanto tempo realmente gastam nelas. Vais ficar surpreendido, mas trata-se de calendários e marcação de horários. Quanto tempo se perde a tentar combinar quando deve ser a reunião, a que horas, o que é necessário, quem tem disponibilidade, quem não tem e por aí fora. Uma quantidade enorme de tempo é gasta só para reservar um horário. Sim, até para planear o próprio planeamento. Mas tudo isto resolve-se facilmente com duas ferramentas. A primeira, e mais simples, é o Google Calendar. Agora existe lá uma funcionalidade para reservar horários. Pode simplesmente criar um calendário público, onde outra pessoa pode reservar o seu tempo. Você próprio define no Google Calendar os horários livres e a pessoa só tem de escolher o espaço disponível que lhe convém. Há ainda uma ferramenta mais avançada. Lembram-se da ferramenta Sevi, de que vos falei no início? Ora bem, aí pode configurar um bot que estará ligado, por exemplo, ao seu Google Calendar e a pessoa numa conversa no Telegram, no WhatsApp ou em qualquer outro mensageiro pode perguntar: olha, quando é que posso marcar uma consulta? Seja com o psicólogo, o massagista ou quem for. E esse bot responde: olha, o próximo horário disponível é nesta data. Ou seja, ele vai consultar o Google Calendar, encontrar esse horário e informar. A pessoa diz: está bem, quero marcar. E ele faz a marcação para essa pessoa. Portanto, toda a troca de mensagens rotineira sobre marcação de horários nos calendários pode ser entregue à IA, o que acelera o trabalho. E o próximo instrumento, que toda a equipa deve mesmo experimentar, é o GenSpark. Sim, acabamos de falar sobre o Cloud Code, falamos sobre o SAVI. Então, para que serve mais uma ferramenta se já tem o ChatGPT? A questão é que o GenSpark, ao contrário dos outros, evoluiu muito bem na análise de tabelas. E as tabelas representam mesmo uma enorme carga de trabalho em praticamente todas as empresas. E qual é o truque? Quando carregas uma tabela para análise no ChatGPT, não fazes ideia se ele realmente analisou ou se inventou esses números.
E o problema dos modelos preditivos, e as LLMS e todas as redes neurais são modelos preditivos, é que eles calculam mais ou menos que naquela célula provavelmente vai estar mais ou menos aquele número. Mas nós precisamos de precisão e por isso é necessário outro instrumento. O GenSpark trabalha com tabelas através de fórmulas. Ou seja, ele não inventa números, não os escreve, apenas insere a fórmula lá. Se lhe pedires, calcula qual é o meu lucro ali, qual gestor traz mais lucro, qual é o que comete mais erros, que produtos funcionam e quais não funcionam. A partir dessa tabela, ele constrói fórmulas, utiliza fórmulas mais complexas do que aquelas a que estamos habituados, sim, que incluem várias condições. Na prática, isto funciona como macros no Excel. E, basicamente, ele cria macros e já aí mostra-te o resultado do trabalho na tabela. E podes rapidamente verificar se ele fez tudo isto com precisão. Pronto. E podes certificar-te exatamente se estes dados são mesmo baseados nos teus ou se foram inventados. Por isso, para todos os que trabalham com análise de dados, considere esta ferramenta a número 1. Além disso, tem uma enorme variedade de funcionalidades que também existem noutras redes neurais. Diálogos e agentes, automação, desenho. No fundo, a GenSpark criou uma verdadeira ecossistema e está a desenvolver-se quase sem estar por isso. Mas muitos nem sequer lhes prestam atenção. E não deviam. É realmente uma ferramenta avançada. E como bónus, mais uma área que vos pode ajudar no trabalho. A automação de praticamente qualquer processo. E aqui a melhor ferramenta é o N8N, ou N8N, como se diz em russo. A ideia é a seguinte: podes construir uma cadeia a partir de vários elementos, que também são chamados de nós. E isto é, na prática, uma cadeia de um programa, certo? Ou seja, daqui vai um sinal para ali transforma-se qualquer coisa e depois sai para outro lado. Aliás, existe um equivalente muito digno deste serviço na Rússia, chamado Nodul, que está em conformidade com a Lei Federal 152. Ou seja, lá é possível até trabalhar com dados confidenciais. Então, como é que isto funciona? E se antes, como programador, tinhas de construir e inventar todos estes blocos, saber qual ligar a qual e como funcionam? Agora, podes simplesmente perguntar ao assistente de IA no próprio sistema e dizer: olha, eu preciso que funcione um bot que calcule, por exemplo, o custo da instalação de um ar-condicionado para o cliente conforme o pedido dele e que também verifique na base de dados a existência de certos dados. E porrum, esta coisa constrói-se sozinha, ela própria cria o programa e organiza a cadeia. Depois testa se esta coisa funciona ou não funciona. Ok, aqui não está a funcionar. Reorganiza alguma coisa e depois simplesmente dirige-se a ti e diz: olha, para que isto tudo funcione, aqui preciso de ligar o chat GPT e aqui preciso de acesso ao teu bot do Telegram. Pronto, o resto eu trato. Isto sim é uma verdadeira aceleração do trabalho. Até tivemos um aluno, o Dmitry, que criou um sistema destes, que gerava relatórios no 1C. E reparem, se antes a geração deste relatório manualmente levava 20 horas de trabalho humano, imaginem, 20 horas de pessoas a criar relatórios, agora, com este sistema, o relatório era gerado em 5 minutos. E, aliás, já não era preciso que as pessoas perdessem tempo com isso. Agora as pessoas podiam focar a sua atenção noutras coisas. Isto é que é um verdadeiro processo de aceleração. Também tivemos a Tatiana Denisenko, que automatizou uma enorme quantidade de processos no negócio e lá o volume de negócios aumentou. Ou seja, isto é uma ferramenta de nova geração que já vos permite criar cadeias de processos. E agora, depois de termos analisado todas estas ferramentas, percebe que muitos de vocês têm uma grande vontade de começar a implementá-las o quanto antes. Além disso, os links para todas estas ferramentas vão estar em baixo, na descrição deste vídeo. Mas, por agora, esperem um pouco e vejam ainda sobre 3 erros que praticamente todas as pessoas cometem quando começam a implementar redes neurais. E o que pode acontecer por causa disso e como é que, na verdade, se deve agir nestas situações? O primeiro erro é quando o gestor, inspirado por isto, vai ter com os colaboradores e diz: toma lá as redes neurais, usa e implementa. E neste caso há uma grande probabilidade de que os colaboradores possam despedir-se. Olha, vou-me embora. Sim, isto soa muito estranho, mas já houve casos em que o gestor foi ter com o responsável de recursos humanos e mostrou: olha, consegues fazer em 10 minutos aquilo que antes te levava vários dias. Vamos fazer isto juntos? E o responsável de recursos humanos levou isto bastante a peito. E ele disse: ouçam, eu vou-me embora. E nesse mesmo dia despediu-se. Porquê que isto acontece? Porque há certas tarefas que as pessoas não estão preparadas para delegar à IA. E aqui a abordagem correta é a seguinte: é preciso identificar as tarefas que as pessoas querem delegar e implementá-las. E a segunda questão é que podem simplesmente começar por preparar essas pessoas. Não é explicar-lhes o que é possível fazer, que oportunidades existem aqui. E quando surge nelas a vontade interna de aprender, quando ganham uma maior percepção de quantas ferramentas existem,
Só então é que estão prontas para experimentar fazer isto, não é? Para isso, por exemplo, temos um masterclass em baixo deste vídeo que permite obter uma percepção completa de que ferramentas existem. Para isso, temos um curso gratuito sobre este vídeo, para que possam ver e perceber que ferramentas podem ser implementadas e como o fazer. O próximo erro, número 2, é contratar um prestador de serviços. E muitos dizem, para que é que eu hei de perceber disto? Eu sou gestor, top manager de uma grande empresa. Prefiro contratar um prestador de serviços que faça isso, mas é importante perceber que o mercado está tão sobreaquecido neste momento que, de facto, o custo do desenvolvimento pode ser muito inflacionado, como aconteceu com o diretor de marketing daquela grande empresa, a quem os prestadores de serviços propuseram fazer por 54 milhões de rublos, algo que ele próprio conseguiu fazer em 2 horas. Mas por isso cobre muito dinheiro. E, na verdade, às vezes é mais simples e correto resolver sozinho. Por quê? Porque se percebes destas ferramentas, e elas não são complicadas, aqui já não é preciso programação. Basta perceberes quando e como funcionam e com que prompts. E se tu, como gestor, percebes disto, então acontece o seguinte: podes gerir este processo, podes definir corretamente a tarefa, podes dizer aos prestadores de serviços: não, malta, isso não pode custar tanto, tem de custar isto, façam com esta ferramenta. Eles, claro, vão ficar surpreendidos com a tua competência, mas mesmo assim vão ter de fazer o que disseres. E o terceiro erro que uma enorme quantidade de gestores e empresários comete é esperar que tudo se resolva sozinho. Ou que os colaboradores aprendam sozinhos a usar a IA, ou que esta moda passe e basicamente tudo volte a ser como antes. Não vai acontecer, meus amigos. Não vai voltar a ser como antes, porque estas ferramentas que já existem agora, as pessoas não estão dispostas a abdicar delas. Elas realmente aceleram o trabalho, são práticas. Sim, há empresas onde os colaboradores gastam 10, 20 mil dólares cada um com IA. E nesse caso a empresa pensa, não, estamos a gastar demais, é preciso reduzir as despesas com IA. Isto é um processo normal, mas não significa que se deva abdicar completamente desta ferramenta. É preciso perceber como é que isto funciona, como atribuir estas tarefas aos colaboradores, como controlar o que os colaboradores fazem com a IA, para que não aconteça que um colaborador desenvolva tudo isto e depois desapareça, deixando-vos sem os desenvolvimentos que ele fez ao longo de tanto tempo. A principal ideia aqui é que, já agora, é preciso começar a estudar estas ferramentas e integrá-las no vosso trabalho. Os colaboradores deparam-se com um volume colossal de informação. Eles precisam de ferramentas que lhes permitam analisar tudo isto mais rapidamente. E em todas estas tarefas, as redes neurais são, sem dúvida, uma ferramenta essencial que vos vai ajudar. Usem redes neurais no vosso trabalho. Materiais úteis abaixo do vídeo. Deixem um gosto. Se não são um bot, esteve convosco Pavel Lebedev. Até breve. Tchau.